Vamos ouvir a palavra de Deus? Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 91. Você já ouviu o pregador falando assim, ó: Deus me deu uma palavra, mas agora, antes do culto, o Espírito Santo veio até a mim e me deu uma outra palavra. Quem já viu falando isso? Irmão, isso não existe, tá? O pregador está falando para fazer uma média. Não existe. Porque eu não consigo ver Deus bagunceiro e nem Deus que se arrepende. Já viu Deus ter uma ideia na quinta e no domingo mudar de ideia? Já pensou? A realidade qual é? Estou falando isso porque isso aconteceu comigo, tá? Nessa palavra. A realidade qual é? O pregador escreveu um sermão que ele achou que era o que Deus iria falar. E aí, perto do culto, Deus foi lá e falou: não é isso que eu quero falar, não, é isso aqui. Então não é que Deus mudou de ideia. É que o pregador, talvez, na hora de escrever o sermão, sei lá, achou que era aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um sermão pronto para esse dia. E aí ontem Deus falou comigo nesse salmo. Até sonhei com esse salmo. É um salmo muito conhecido, né? Algumas bíblias, né? Algumas casas tem esse salmo na sala, né? Que é super poderoso contra o demônio, né? Você abre o Salmo 91, sai um poder assim. Só abre no Salmo 91, a pombagira cai na hora. Preto velho, você faz assim. E se fizer o símbolo da cruz, então... Irmão, a Bíblia é papel, né? A Bíblia só tem vida quando ela tem hospedeiro. Se a palavra lida encontra um hospedeiro, um lugar para habitar, ela se torna a palavra de Deus. Mas a letra, a própria Bíblia diz, a letra, papel, sem o Espírito, ela é morta, né? Então a Bíblia não é Bíblia porque está escrita. A Bíblia é Bíblia porque você vive. E o que está escrito, hospedado em um homem, gera milagre, gera vida. Amém? É um salmo muito conhecido, né? Um salmo poderosíssimo aí, que tem amarelado Bíblias, páginas de Bíblia por anos e anos. Então nós vamos meditar um pouquinho nele. Espero que Deus fale conosco. Salmo 91 diz assim, vou ler aqui na NVI, que é a nossa B-Power: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse camarada aí, que habita no abrigo do Altíssimo, ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão, 10.000, continue, mas você? Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. O último texto que lemos, o 10: nenhum mal atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Pai bendito, fala conosco nessa noite. Nós só queremos a tua palavra. A gente tem uma semana de desafios pela frente, uma semana onde vamos ser exigidos nos vários campos da nossa vida, e nós queremos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se tem uma coisa que é inútil, é sofrer por algo que você não pode resolver. Toda vez que você sofre por algo que você não pode resolver, você não sofre, você se tortura. Então a primeira coisa, quando você começar a sofrer, ao invés de mergulhar no sofrimento, pense sempre: estou sofrendo por algo que está nas minhas mãos resolver, ou estou sofrendo por algo que é difícil, mas não posso resolver? Porque se você não pode resolver, pare de sofrer nesse momento. Porque continuar nisso só vai torturar você. Agora, se você está sofrendo por algo que está no seu alcance, o seu suor, o seu desgaste, a sua correria pode resolver, então continue. O problema é que a gente está vivendo uma época de pessoas desequilibradas, deformadas. Você sabe que uma palavra dita, ela não volta. E algumas pessoas têm se valido do destempero, do desequilíbrio, para falar o que quer. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa: se você pode falar o que você quiser, a pessoa vai te ouvir e ela não vai esquecer o que você falou. Você pode pedir desculpa, você pode falar que não era bem isso que você queria dizer. A diferença é que ela vai cicatrizar, mas ela vai lembrar. A não ser que você ore para a pessoa ter Alzheimer. Aí, Senhor Jesus, dá Alzheimer para ela, que ela vai esquecer tudo que eu falei.
Mas do contrário, se ela não tiver Alzheimer, do contrário, ela não vai esquecer. Ela vai te perdoar, ela vai conviver com você, mas mesmo de uma forma curada, ela vai lembrar. O problema é que esse desequilíbrio tem trazido uma série de questões muito complexas para nós. Agora, esse texto aqui, o livro de Salmos, você sabe que muitos foram escritos por Davi, alguns por Moisés. Tem salmos que o autor não é conhecido, e o Salmo 91, inclusive, o autor não é, a gente não sabe quem escreveu esse salmo. Mas esse salmo ele se tornou poderoso, porque esse salmo ele aponta para um lugar. Esse salmo aponta para um lugar, e os 16 versículos que compõem o Salmo 91, o versículo 1 aponta o lugar, e os outros 15 versículos do Salmo 91 só vêm corroborar, ou só vêm dizer as vantagens e os benefícios desta pessoa que aprendeu a morar no lugar que o Salmo 91 apresenta. O Salmo 91, ele traz para nós uma reflexão muito profunda, e nos aponta para um lugar único. Um lugar que algumas versões dão o nome de abrigo, e algumas outras versões o nome de esconderijo. O Salmo 91 aponta para esse lugar. Então, a questão aqui não é discutir o quão maravilhoso é o esconderijo do Altíssimo, porque a Bíblia diz que ele é maravilhoso. Mas a grande pergunta é, onde fica esse esconderijo? Porque eu quero ir para lá. Me manda o GPS, me manda as coordenadas, porque eu quero ir para lá. Esse lugar que me protege, esse lugar que protege minha casa, esse lugar que diz que vai ter um laço do passarinheiro, e eu não vou ser, e esse laço vai ser desarmado, o veneno vai ser lançado contra mim, a peste perniciosa, né? Que é o veneno contagioso. Esse veneno vai ser lançado contra mim e eu não vou morrer. Me diz aonde é esse lugar, pelo amor de Deus, porque eu quero ir para esse abrigo. Eu quero ir para esse esconderijo, eu quero estar lá. A gente precisa entender que a gente vive tempestades. Vivemos tempestades, momentos. Agora, qual é o segredo? O que o Espírito Santo falou no meu coração essa madrugada? Porque é muito lindo abrir a Bíblia no Salmo 91 e expor na sala da casa. É muito bonito dizer, olha, Deus tem um abrigo para você. Mas nós temos que lembrar o que a Bíblia está dizendo. O Salmo 91, 1 diz que bem-aventurado é como é bom, ou como é feliz, como é agradável, aquele que consegue encontrar abrigo e esconderijo. Agora eu pergunto para você, abrigo é para todo mundo? Todo mundo precisa de um abrigo? Não. Se você tem casa, você não precisa de um abrigo. Se você tem residência, você não precisa de um abrigo. Se você mora num lugar, você não precisa de um abrigo. Todo mundo precisa de um esconderijo? Todo mundo precisa? Não. Quem precisa de um esconderijo? Quem está passando um perigo, quem está sendo perseguido, quem precisa se esconder, quem está sendo perseguido, alguém está correndo atrás, alguém está ameaçando. Então o salmista está dizendo que Deus tem um lugar que denomina abrigo e esconderijo, e a gente dá glória a Deus e aleluia, mas para entrar nesse lugar eu tenho que me enquadrar como alguém que precisa desse lugar. E muitas vezes para nós é difícil andar como alguém que precisa de abrigo e alguém que precisa de esconderijo, porque por mais que passemos por tempestades, nós aprendemos a construir o nosso próprio abrigo e o nosso próprio esconderijo, que não é o Senhor. E é por isso que a gente não encontra descanso em lugar algum. As nossas experiências ao longo da vida vão dizendo para a gente aquilo que oferece perigo e não oferece perigo. Uma pessoa que foi queimada, ela vai ter problema com fogo a vida inteira. Uma pessoa que passou por um afogamento, a água pode estar batendo no tornozelo, mas ela vai entrar na piscina com muita cautela e com muita dificuldade, porque cada um de nós tem seus perigos, cada um de nós aqui tem seus medos, fruto e oriundo de suas experiências. Então a pergunta que fica, onde é esse abrigo? Onde é esse esconderijo? Porque se fosse um lugar físico, eu correria para lá. Eu correria para lá quando minha cabeça tivesse em total compulsão e convulsão de pensamentos, eu correria para lá quando me faltassem as palavras. Mas há um abrigo, é um esconderijo, onde é? Mas o texto nos aponta que não é carnal. É óbvio isso. Não é um lugar físico, não é um prédio, não é uma construção, não é um lugar que você encontra andando, mas é um lugar que você encontra no Espírito. E aqui que está um problema. Você só consegue se conectar com Deus se você está vulnerável. Você só consegue encontrar o Criador se você se porta como criatura. E nós estamos perdendo
perdendo a capacidade de estar diante de Deus vulneráveis, expostos. Os nossos órgãos mais sensíveis ficam nas costas. Aqui, se você tomar golpes de frente, é muito provável que você não morra. Mas se alguém te apunhalar pelas costas, é muito provável que você não sobreviva. Porque o nosso corpo foi feito para ter defesa na frente, aquilo que a gente recebe. O problema é que nós entramos na casa do Senhor e não estamos vulneráveis. Na hora do louvor nós não estamos vulneráveis, nós estamos cheios de orgulho e dizendo, e muito mais críticos, e muito mais reparando em coisas do que vulneráveis. Na hora da palavra nós estamos pensando as poucas palavras que nos agradam, estamos ouvindo de forma crítica, teológica, tentando entender o contexto, para dizer, eu vou perceber se realmente isso casa no meu coração, e não estamos vulneráveis. E aí nós precisamos de um abrigo, porque estamos no tempo, está muito frio lá fora, está muito calor lá fora. O lugar que eu trabalho, o ambiente é hostil. O lugar que eu moro, o ambiente é hostil. E eu preciso de um abrigo para estar num ambiente hostil. E houver uma câmara de asas em minha volta, que o calor que está aturricando lá fora não destrua meu caráter, não destrua minha mente. Mas eu não estou vulnerável, porque quando eu estou falando com Deus, eu não estou falando com alguém que precisa de um abrigo. Eu falo com Deus como alguém que tem casa. Eu falo com Deus como alguém que mora bem. Eu falo com alguém que não precisa morar em Deus, só quer ser vizinho. Ó Deus, eu comprei uma casa do lado do condomínio que o senhor mora aqui. A gente se encontra algumas vezes por semana. Só entra em abrigo quem precisa. Só entra em esconderijo quem entende que precisa de um lugar para morar, para se esconder, porque está exposto. Mas não, eu sou orgulhoso. Corro e não busco esconderijo, por isso que estou cheio de hematomas. Porque me pegam e me batem, e aí começo a ver uma vida dupla. Porque aquele que apanha não quer mostrar que apanhou. Aquele que está com a alma agredida não quer mostrar, e começa a andar com maquiagem, máscara. E aí começamos a entrar no pior lugar e momento da igreja, a falsidade. É um lugar em espírito. O abrigo e o esconderijo não é um lugar emocional. Não é um lugar que você chora, mas é um lugar que você constrói. Porque se você, a única coisa, presta atenção aqui, se você é casado, se você tem filhos, se você trabalha, se você se relaciona com pessoas, e a única coisa que você tem das pessoas que você se relaciona são as coisas dela, você tem o que essa pessoa tem de mais pobre, o de menos valor. Tudo que você tem de menos valor são coisas. Se você está aqui pelas coisas de Deus, você está obtendo de Deus o que Ele tem de mais simples, de mais pobre, porque coisas não geram relacionamento. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. A gente quer descanso, a gente não quer cair na cilada, a gente não quer que o veneno nos mate, mas a gente não quer ser vulnerável. Só mora em abrigo quem precisa de abrigo. Ou a gente desce das tamancas, ou a gente desce do orgulho, da pose, ou a gente desce da história, ou a gente desce dessas questões, porque tem muita gente na igreja há muitos anos que não encontra abrigo, esconderijo, porque simplesmente não consegue ter humildade para olhar para onde a glória está se movendo. Porque a experiência do passado, porque me falaram, porque minha mania, meu jeito de pensar, a glória de Deus está caindo, e o outro está lá olhando para o céu, olhando para o nada, porque não é vulnerável. Porque não consegue se humilhar. O salmista vai dizer no versículo 2 do Salmo 91, que Deus é o refúgio e fortaleza. O que o salmista está falando? Olha, quando as ameaças vêm, eu encontro nele, ele é a minha proteção. E por que ele é o refúgio e fortaleza? Porque é nele que ele confia. Confiança é uma decisão. Já ouviu eu falar isso aqui milhares de vezes. Já preguei sobre isso 1 bilhão de vezes. Talvez seja o nível de sermão que a gente mais prega aqui. Confie em Deus, confie em Deus. Não é sentimento, sentimento é como dor de barriga. Vem forte e passa logo. A gente fala sempre isso aqui, sempre ministro sobre isso, sempre ministramos. Porque não tem muito para onde correr. Ou você confia ou não confia. Agora a pergunta que fica é: para que me serve um Deus que eu não confie? De que me vale um Deus que eu não confie? De que me vale? Jesus é lindo, mas que me vale comemorar a Páscoa? Que me vale no Natal
orar lá, é bonitinho, que me vale montar um presépio, se quando eu estou passando por uma fase que preciso de abrigo, eu não consigo confiar nele. E confiar não é, eu sinto uma confiança, eu vou para o monte para me sentir confiança. Não, a confiança é quando você está dentro do ônibus, com a lágrima quer cair do olho, porque você sabe que a tua empresa está falindo, você sabe que tem gente tramando com o teu nome, mas você fala dentro daquele ônibus, segurando ali no ferro do ônibus, balançando para cá e para lá. Você liga o pensamento em Deus e você começa: Espírito Santo, me traga, eu confio em ti, eu confio em ti. Aí ele vai dizer o quê? Você está vulnerável, Diego, você está vulnerável, você não está mais cheio de orgulho não, você não está mais só interessado em conversar com teus amigos, com tua mãe, com teu pai, você lembrou que eu existo, e você está humilde, vulnerável, então recebe as asas do onipotente, mesmo dentro desse ônibus. O ônibus balança, está um calor, mas quando você colocar o pé na empresa, vai estar um fogo terrível, vai estar um pandemônio terrível, vai estar uma fofocaíra terrível, mas você não vai se desequilibrar, você não vai perder a tua paz, você não vai perder tuas palavras, você não vai confundir quem você é, porque a palavra vai ser o teu lema, a palavra vai ser a tua âncora, a palavra vai ser o teu condutor. Levanta a tua mão para cá. É tempo de confiar em Deus, não porque há uma atmosfera, não porque a música é bonita, não porque a música me levanta, mas no meu dia a dia, na minha simplicidade, eu preciso de descanso, e eu tenho que entender que há um abrigo e há um esconderijo para mim, aonde quer que eu esteja. Há um abrigo e há um esconderijo. Posso correr pela igreja inteira, posso gritar, posso falar em línguas, posso pular, posso rodopiar, posso ler a Bíblia, posso entender de teologia, posso. Se você não confiar em Deus, você não vai a esconderijo porcaria nenhuma. Não vai. Eu estou cansado de um evangelho pesado. Eu estou cansado de estudiosos. Eu sou um estudioso da Bíblia, irmão. Para fazer um sermão desse aqui eu leio muito, estudo, leio. Mas se não tiver confiança em Deus, nós estamos aqui perdendo tempo, porque o diabo não vai te dar descanso. Satanás não vai. Vou te dar um exemplo aqui para você, presta atenção. Um dia o diabo foi até Deus e falou assim: Deus, Jó é bom, porque o Senhor colocou cercas em volta dele. O Senhor cercou a família dele é uma bênção. O Senhor cercou o trabalho dele é uma bênção. O Senhor cercou a saúde. Eu quero que o Senhor me deixe provar para o Senhor que Jó não te ama. Então eu quero que o Senhor tire a cerca. Deus fala: tá bom. Só para você entender a fúria do Satanás, Deus falou assim: tira a cerca da família. Está sem cerca. Num único dia, numa única oportunidade, o diabo matou todos. Entende a fúria dele? Deus falou assim: tira a cerca da família. Não é que ele foi matando um filho por vez. Eram 10. Numa única oportunidade, ele matou tudo. Aí Deus falou: tá bom, tira a cerca do patrimônio dele. Não é que ele foi falindo, sabe? Não, no único dia ele faliu completamente. O único dia. Já falou: o quê? Está sem cerca? Está sem cerca, eu vou arrebentar. Ele entrou e no único dia levou tudo. Deus falou assim: tá bom, tira a cerca da saúde, toca no corpo dele. No único dia pipocou tumor para todo lado. Estudiosos dizem que a 50 metros de distância você sentia o fedor e a podridão da carne de Jó. Aí Deus falou: mas a cerca da vida dele eu não tiro. Aí você fala assim para mim: Jó era um camarada desgraçado. Não, ele sobreviveu porque ele entendeu que tinha um abrigo. Eu te provo isso na Bíblia. Jó 23:10. Olha o que Jó olha. Toda vez que a palavra nos corrobora aqui, Jó já tinha perdido tudo. Olha o que ele fala. Vamos ler junto no 3? Ele estava sem cercas na família, sem cercas na saúde e sem cercas na profissão. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Quem conhece? Jó está falando de Deus. Se me puser à prova, aparecerei como? Olha a convicção desse camarada.
Se Deus está me colocando à prova, Ele sabe o meu caminho. Se eu estou ladeira abaixo, se eu estou perdendo, se eu estou morrendo, se eu estou ficando um camarada que todo mundo diz que eu sou desgraçado, eu não estou nem ali, porque o meu Deus conhece o meu caminho. E se Ele me pôs à prova, eu estou tranquilo, porque eu vou me parecer como ouro. Repita comigo, parecer como ouro. Agora isso aqui, irmão, não é remédio não. Isso aqui não é tarja preta não. Isso aqui que ele não estava usando crack não. Não estava maconhado não. Ele não estava com a 51 no goró não, dizendo, Deus conhece o meu caminho. Não, ele estava no abrigo. Ele estava no esconderijo. Porque a mulher fala para ele, maldiçoa teu Deus e morre. E o camarada está lá arrebentado, com cheio de tumor no corpo. Não tem R$1 na conta bancária. Não tem os filhos tudo enterrado um do lado do outro. Um escadinho do lado do outro. O camarada olha para a mulher e fala, você fala como uma louca. Irmão, louco era ele. Porque o natural era ele estar em depressão, morrendo. Ele olha para a mulher e fala, você é uma louca. Você fala como uma louca. E aí ele solta uma pérola que nós estamos repetindo aqui milhares de anos depois. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele fala, nu eu vim para esse mundo, nu voltarei para Deus. Benditos. Não dá para falar isso no deserto, não dá para falar isso na fornalha. Ele está dentro do abrigo, debaixo das asas. E aí ele vai falar para a mulher, para a esposa, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele tem abrigo, porque ele tem esconderijo. Não é mágica, é confiança. E esse lugar está disponível para você, meu irmão. A confiança te leva ao esconderijo. E confiança não é bajulação. Confiança não é ficar aqui, eu vou fazer um voto hoje, eu vou dar 20 mil reais. Quer entregar, se tem 20 mil reais para ofertar, oferte, Deus vai te honrar. Mas não fique querendo comprar Deus com o seu dinheiro não. Eu vou me voluntariar para ver se as coisas abençoam na minha vida. Está querendo comprar a benção? Fale como Jó. Eu quero é paz. Eu não sei se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre. Eu não sei se eu vou ser curado ou não. Eu sei que há um lugar que eu posso morar em Deus. Que eu não fico louco, que eu não fico doido, que eu durmo em paz, que Deus cuida de mim, que eu sei para onde eu estou indo, que eu nunca vou ser enganado, que eu discerno o que é bom, o que é ruim, que eu sei o que vem do capeta, eu sei o que vem de Deus. Há um lugar para mim que eu tenho domínio próprio, eu tenho os frutos do Espírito, temperança, mansidão. Há um lugar para mim que eu sei ser usado pelo Espírito Santo, e eu não sei se eu vou andar a pé, se eu vou andar de jato, eu não sei de nada. Eu só sei que eu moro num lugar que eu não troco, não vendo, porque acontece um monte de coisa lá fora. Mas debaixo das asas desse Deus onipotente, eu estou seguro. Isaías 54:17 vai dizer para nós, eu amo esse texto, que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Sabe o que é arma forjada? É a arma feita por encomenda. É a arma feita na medida certa para acabar com você. O diabo não usa uma arma padrão, ele usa a arma adaptada, porque cada um de nós tem um tamanho de vulnerabilidade. Todos nós aqui temos uma fissura na armadura, em lugares diferentes, são nossas falhas de caráter. Todos nós temos, eu tenho, você tem. E há uma arma forjada, uma arma preparada, específica para você. O texto diz que nenhuma arma forjada vai prevalecer. Ah, pastor, mas estão falando mal de mim, e você vai refutar, vai devolver, vai bater e levar. Toda a língua que te acusar, a Bíblia diz que aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. E esta é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço em nome deles. Quem declara? Quem assina o cheque? O texto diz que o laço do passarinheiro, ele não está dizendo que o passarinheiro não vai armar o laço. Presta atenção aqui. Pássaro foi feito para quê? Para voar. Lugar de pássaro é no chão ou é em cima? É no ar. Você nunca vai ver um laço no ar. Você sempre vai ver um laço aonde? Porque a estratégia do diabo o que é? É tirar você do ambiente que você foi feito para estar. Pássaro foi feito para voar, mas ele cria uma atração num lugar que não está no ar, está no chão. É assim que o diabo faz. Ele vai criar uma sedução para você num lugar que você não foi feito para estar. Ele tira, o pássaro foi feito para voar. Mas pássaro canta, pastor. Não, pássaro pode cantar, mas ele foi feito para voar. Se ele fosse para cantar, ele estava no The Voice. Pássaro foi feito para voar. O que ele faz? Ele põe o pássaro onde? No chão. Chão é lugar de pássaro? Não.
Aí ele prende. Depois que prende, ele enclausura. Sabe o que é legal? Depois de preso, o pássaro continua vivo. Um pássaro em gaiola é vivo? Ele canta, ele come, ele respira. Mas ele faz a única coisa pela qual ele nasceu para fazer? Não. É bonito ver um pássaro na gaiola. Mas todo pássaro em gaiola é um pássaro sem propósito. Porque ele não foi feito para estar ali. Mas ele vive, pastor, legal. Mas ele come, legal. Mas ele bebe, legal. Mas ele canta até, legal. Mas ele até dá uma namorada. Coloca lá uma passarinha perto dele, dá umas bitocas, faz uns ovinhos lá, e maravilha. Oh, tem um monte de gente namorando, comendo, bebendo, cantando. Mas nunca vai ser pássaro. Porque você não vai fazer o que Deus quer se você não estiver no nível que Deus colocou você para ser. Pássaro em gaiola é muito bonito, mas não foi feito para estar ali. Ele nunca vai ser realizado. Nunca. Mas a Bíblia diz que se há um esconderijo do Altíssimo, o laço do passarinheiro que me tirou do lugar onde eu era para estar, me colocou em outro, esse laço ele vai embora. A peste perniciosa que contamina, que ele vai livrar você disso, ele vai livrar. Sabe o veneno mortal? É a pestilência, é a doença infecciosa, é a doença, ele vai livrar você, ele vai cobrir você com as suas penas e você vai encontrar refúgio. Eu amo isso, já estou encerrando. Nunca olhe para Deus com gênero, porque Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é Deus. Em muitos momentos da Bíblia, Deus é visto como pai, em alguns momentos da Bíblia, Deus é visto como mãe. O Salmo 91 apresenta Deus como pai, mas o versículo 4 apresenta ele como mãe. Diz que ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. É a mãe que coloca o filhote debaixo de sua ninhada. É a mãe que envolve por completo o filhote sem que ele fique exposto às intempéries ou os raptores que estão fora do ninho. Ele está dizendo o seguinte: se eu for seu abrigo, se eu for seu esconderijo, para mexer em você vai ter que mexer comigo. Para tocar em você vai ter que levantar um pouquinho minha asa. Aí o negócio fica feio. Para tocar nas suas emoções, Satanás vai ter que ter a petulância de colocar a mão entre minhas penas e fazer assim, ó. Tocar em você fora de mim é uma coisa, mas passar por mim é outra. O diabo não passa por Deus, irmão. Fala bem alto, o diabo não passa pelas penas. Satanás não passa pelas penas, ele não passa. Ele não passa pelas penas. Você pode estar sendo ameaçado. A ameaça vem. Talvez você pode estar até ouvindo o que o diabo está falando debaixo das penas. Mas fica tranquilo, confia nas penas. Ele não passa pelas penas. Ele não passa, ele não é doido de relar a mão na pena. Ele não é doido de relar um dedinho. Ele não é doido, ele é maluco. O poder de Deus o consome instantaneamente, não pode. Você precisa de um abrigo. Você tem um pastor que cuida de você. Para de ser contido na adoração, adore. Adore escandalosamente. Adore mesmo. Levanta a mão. Eu vim de igreja tradicional, irmão. No céu, você acha que vai ser como, irmão? Você vai ter asa, meu filho. Você vai voar. Não espera lá não. A oração do Pai Nosso só vem a nós o teu reino. Começa a fazer na terra o que você vai fazer lá. Então para, mas eu sou tímido, esquece timidez, não tem nada a ver com você. Você não está se aparecendo, você está adorando a Deus. Você não é o centro, você não é ator. Se eu tivesse que ensinar uma peça, que ia falar, ai meu Deus do céu, o que eles estão pensando de mim? Quando você pensa que o que alguém está pensando de você, você acha que é você que está no palco. Quando você está preocupado com o que as pessoas estão achando de você, é você que é o ator, é você que é o centro. Mas quando você está fazendo para alguém que não é você, pouco importa o que estão pensando. Glória a Deus. Se eu levantar a mão, que acha? Se o meu jeito de levantar a mão é diferente, o problema é de quem acha. Mas eu vou ser escandalosamente adorador, porque o abrigo não está na Campanella 904, o abrigo não está numa conversa com o pastor Diego, o abrigo não está em célula, voluntariado, encontro com Deus, monte, não está em curso. O abrigo está no lugar debaixo dele, e a única forma de chegar lá é mostrar que eu confio. Eu estou no metrô, eu confio, eu estou no ônibus, eu confio, eu estou na cirurgia, eu confio, eu estou desempregado, eu confio. E na hora que eu for vulnerável, e na hora que eu mostrar minhas feridas, ele vai trazer para mim um baita de um abrigo, ele vai me envolver debaixo de suas penas, e eu estarei seguro. Eu encerro, tem muita coisa para dizer aqui, mas não vai dar tempo. Eu só quero dizer uma coisa para você. Se não dói, não vale a pena. Uma vez,
conversando com uma pessoa, né? Nossa, eu fui fazer academia hoje. Sou super preparado. Por quê? Nossa, fiz um monte de exercício lá, não está doendo nada. Tonto. Se não está doendo nada, é porque não resolveu nada. Era para você chegar e ficar, não consigo respirar. Porque os mais mole falam, me leva para o hospital. Né? Não consigo passar shampoo. A mão não passa daqui. Não consigo passar shampoo. Só lava os paralamas. Está doendo muito. Mas se está doendo, é porque mexeu. Se está doendo, é porque afetou. Se está doendo, é porque a musculatura foi exercitada. Se não está doendo, irmão, pode pegar sua Coca-Cola, sua batata frita, que é a mesma coisa. Fala para você mesmo, se não dói, não vale a pena. Você não mede a qualidade de um exército pela beleza de sua armadura. Mas você mede a qualidade de um exército depois da batalha e você conta de quais exércitos sobrou mais soldado. O exército que sobrou mais soldado é o exército campeão. Ainda que soldados machucados, ainda que soldados aflitos, ainda que soldados sangrando, mas você só mede o valor de um exército depois do combate. E por que você não quer passar por isso? Você não quer mostrar seu valor? Você não quer mostrar o quanto Deus te ama? Por que a dor para você é um processo tão difícil de ser enfrentado? Por quê? Pare de galantear que você é bom. Vá para a batalha e deixe a batalha dizer que você é bom. Pare de fazer propaganda daquilo que você não precisa fazer propaganda, porque vai ser visível. Eu nunca disse para alguém quantas vezes eu oro por dia. Eu nunca vou dizer para ninguém, porque isso é um problema meu. Eu fico extremamente desconfortável quando as pessoas ficam anunciando aquilo que é obrigação. E as pessoas todo dia chegassem em casa, eu dissesse para minha esposa quantos e-mails eu mandei, para quem eu mandei, quais foram os relatórios que eu fiz, e ela me dissesse quantos copos ela lavou, quantos pratos ela lavou a casa. Eu tenho minhas obrigações, ela tem a dela, e o importante é que a casa está em pé. Por que eu tenho que ficar, nossa, eu estou no mistério, estou orando 20 vezes por dia? O problema é seu, irmão, é obrigação sua orar. Se você orar mais, você tem vantagem, se orar menos, você tem menos vantagem. Eu estou em jejum. A gente começa a propagandear o que é obrigação, e fazer propaganda do que não deveria ser nada de orgulho, é obrigação. Não anuncie para as pessoas o que você faz em Deus. Não queira, mas deixe suas batalhas, suas dores, dizer que você está firme em Deus. Não deixe que as pessoas queiram dizer que você é um bom soldado porque tua armadura brilha, mas queiram que as pessoas dizer que você é um bom soldado porque tua armadura tem vários hematomas, várias marcas de sangue, tem vários amassados e você está vivo, você está em pé. É por isso. Porque eu tenho um abrigo. Eu queria orar por você nesse instante. Eu queria que você pensasse na sua vida. Eu queria que você pensasse literalmente na sua vida agora. Porque talvez você precise de um abrigo, mas você mora num lugar. A arrogância, a prepotência, a tua relação com seus amigos, que é muito maior do que com Deus. Você confia em Deus, está todo animadinho aí, porque um amigo seu te prometeu uma coisa. Mas você não está confiando em Deus, você está feliz com Deus porque você acha que aquele amigo, você está confiando na promessa daquele amigo e não em Deus. Você está feliz porque alguma coisa que te prometeram humanamente está bem, mas você tem que confiar em Deus quando não tiver promessa, porque é um abrigo. Porque lá fora, São Paulo já é um tempo louco, não é? São Paulo é uma cidade que você vai trabalhar pela manhã, você leva 4 tipos de roupa, 3 tipos de roupa. Você leva guarda-chuva, você leva capa de chuva, você leva galoche, você leva sandália, você leva chinelo, você leva regata, você leva blusa de lã, você leva um monte de roupa, porque você vai ter no mesmo dia 4 estações. E eu já vi gente acordando pela manhã dizendo, eu vou conquistar o mundo. E chegando em casa depois do expediente, bêbado, dizendo, eu quero me matar. Porque você não controla o que vai vir. Você não sabe o que vai vir. E o que você vai fazer? Morrer? Não. Você vai pegar a tua vulnerabilidade e dizer, Senhor, eu quero abrigo. Eu quero morar em Ti. Há um lugar no Espírito. E esse lugar não é um lugar que vem, é um lugar que você provoca.
Tem coisas que Deus te dá, tem coisas que você provoca. Tem coisas que Deus te dá facilmente, tem coisas que você provoca. Abrigo é um lugar que você provoca, é a tua insistência, é a tua devoção, é a tua leitura bíblica, é a tua capacidade de liberar palavras de fé no ambiente de morte, é a tua palavra de não responder ao natural como um eco. O diabo fala, vai morrer, e você responde, vou morrer. O diabo diz, vou te destruir, e você repete, realmente eu vou ser destruído. O diabo diz, essa enfermidade vai te matar, e você como eco, eu vou morrer com essa doença. O diabo diz, teu casamento acabou, e você repercute com uma alegria, eu acho que meu casamento acabou. Você é o eco do capeta. Não, você é a boca de Deus nessa terra. Então pouco importa se eu tenho no mesmo dia 4 estações. Pouco importa se eu começo o dia bem e ao longo do dia as coisas vão acontecendo. Eu tenho um abrigo. Eu vou lembrar para o meu corpo que eu tenho um abrigo. Corpo, eu confio em Deus. Alma, eu confio em Deus. Espírito, eu confio em Deus. E nessa hora, se eu falar de coração, as penas começam a se mover. Sabe aquela asa que abre e vai trazendo para baixo dela os pintinhos? Deus vai falar, vem para cá, fica aqui embaixo. Fica aqui que eu vou te ensinar o que é ser filho de uma águia. Fica aqui debaixo. Fica aqui, vai chover lá fora, vão gritar. Pastor, eu posso morar numa casa problemática e ser feliz? Pode. Porque você não mora na casa, você mora no abrigo. Pastor, eu posso trabalhar numa empresa de macumbeiro e o pessoal está falando que meu nome está na boca do sapo e eu posso ter paz no coração? Pode, porque você não mora na empresa, você mora no abrigo. Pastor, eu posso estar vivendo o inferno e vou continuar dando lugar? Pode, porque você não mora no inferno, você mora no esconderijo.